Fala galera! Segue a continuação da teoria MHA, Mortal Kombat System. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Meu Pix está na descrição para dar aquele apoio. Agora chega de enrolações, bora para o vídeo. Capítulo 22. O fogo que queima demais. MHA. Sistema Mortal Kombat Regi estava parado no meio da área de treinamento de Endeavor, sua respiração calma enquanto se concentrava no fogo infernal que tremeluzia ao redor da ponta de seus dedos. Seu controle havia melhorado na última semana, mas ainda não era perfeito. Precisão. Eficiência. Nenhum movimento desperdiçado. Era isso que Endeavor lhe inculcava dia após dia. Mas agora, era hora de testar o quanto ele realmente havia aprendido. Endeavor estava do outro lado do salão de treinamento, com os braços cruzados, os olhos penetrando Regi como o próprio fogo. Você fez progressos, admitiu ele. Mas progresso não significa nada sem aplicação. Regi estalou o pescoço. Então vamos parar de falar e passar para a parte em que eu provo isso. Os olhos de Endeavor se estreitaram ligeiramente diante da arrogância dele, mas ele não o repreendeu. Em vez disso, simplesmente fez um gesto para o lado. As enormes portas reforçadas deslizaram, abrindo-se e revelando a próxima fase do treinamento. Dessa vez não foi uma luta de treino. Era uma simulação de batalha. O julgamento. Simulação de combate real. A sala à frente era uma réplica de uma cidade, completa com prédios e vielas artificiais. Mas este não era apenas um ambiente para movimento. Porque lá dentro estavam esperando 10 droids de treinamento de alto nível, cada um capaz de lutar no nível de herói profissional. Esses droids foram projetados para simular combates reais contra vilões, explicou Endeavor. Se você realmente quer ser um herói, precisará provar que consegue lidar com eles. Regi sorriu. 10 contra 1. Parece um aquecimento. Endeavor não respondeu. Ele simplesmente apertou um botão. Os droids foram ativados. Seus olhos metálicos brilhavam em vermelho, fixando-se em Regi. Seus corpos eram construídos para velocidade e resistência, com armaduras reforçadas e armamento de alta potência projetado para imitar ataques reais baseados em individualidades. Então, num instante, eles atacaram. O primeiro droide avançou, seu braço se transformando em uma enorme lâmina de aço enquanto cortava o peito de Regi. Regi desapareceu numa explosão de fogo infernal, reaparecendo atrás dela. Fvoom! Seu pé pegou fogo enquanto ele girava, desferindo um chute giratório flamejante que fez o droide se chocar contra um prédio próximo. Mas ele não teve tempo para comemorar. Mais 2 droids avançaram contra ele, um de cada lado, o outro lançando uma onda de choque de alta voltagem e o outro disparando balas de ar comprimido. Regi cerrou os dentes e ergueu as mãos. O fogo infernal irrompeu, formando uma barreira de chamas escaldantes que absorveu a eletricidade e derreteu os projéteis de ar comprimido antes que pudessem atingi-lo. Mas os droids não pararam. Mais 2 vieram de cima, descendo em alta velocidade, com o objetivo de o imobilizar. Dessa vez, Regi não se esquivou. Em vez de ele deu um sorriso irônico. Uma corrente de fogo infernal negro-dourado irrompeu de sua mão, envolvendo a perna de um droide. Corrente flamejante. Com um único puxão violento, ele arrancou o droide para baixo, usando seu peso para se chocar contra o segundo no ar. Bum! O impacto estilhaçou o concreto sob seus pés. 4 já foram, murmurou ele. Faltam 6. A Endeavor observava da sala de controle, de braços cruzados. Ele está usando suas chamas com mais eficácia agora, comentou um ajudante. Ele não está apenas lançando fogo por aí, ele está pensando. Endeavor assentiu levemente com a cabeça, mas seus olhos permaneceram fixos em Regi. Seu fogo infernal está ficando mais forte. Mas algo estava errado. A maneira como Regi se movia, a velocidade com que ele se adaptava, era quase antinatural. Será apenas talento? Ou há algo mais? Por ora, Endeavor guardou seus pensamentos para si. De volta à simulação, os 6 droids finais haviam se reagrupado, mudando de tática. Eles estão ficando mais espertos.
Reiji exalou lentamente, deixando suas chamas se enrolarem em seus braços. Então, eles atacaram todos ao mesmo tempo. Um droide disparou um jato de água em alta pressão, enquanto o outro lançou uma névoa congelante, tentando neutralizar suas chamas. Ao mesmo tempo, outros dois homens entraram armados com armas brancas, tentando encurralá-lo em combate corpo a corpo. Reiji sorriu. Muito previsível. Em vez de recuar, ele avançou. Ele contorceu o corpo, desviando da névoa congelante, e então desferiu um soco revestido de fogo infernal direto no jato d'água. Bum! O choque térmico repentino criou uma enorme rajada de vapor, bloqueando a visibilidade por uma fração de segundo. E isso era tudo o que ele precisava. Ele desapareceu. Um dos droides tentou rastreá-lo através da fumaça, mas então, venha aqui. Uma corrente flamejante surgiu da névoa, envolvendo o pescoço do droide. Reiji puxou com força, arrastando o droide direto para seu punho flamejante. Colidir. O impacto destruiu seu núcleo, desligando-o instantaneamente. Os droides restantes tentaram se recalibrar, mas a essa altura, já era tarde demais. Reiji se movia como um predador entre presas. Seu fogo infernal oscilava entre golpes precisos e desferidos devastadores, subjugando-os um a um. E em menos de um minuto, o campo de batalha ficou em silêncio. Os droides jaziam em destroços fumegantes, com chamas tremeluzindo de seus corpos destroçados. Reiji expirou lentamente, girando os ombros. Feito. A sala de controle estava silenciosa. Então um dos capangas soltou um assobio baixo. Ele simplesmente exterminou todos eles. Outro colega balançou a cabeça negativamente. Isso não é normal para um estudante. Até mesmo Endeavor permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente falar. O treino terminou por hoje. Seu olhar permaneceu fixo em Reiji, sua expressão indecifrável. Mas, por dentro, um pensamento persistia. Ele não é apenas forte. Ele é algo completamente diferente. E essa constatação deixou uma pergunta intrigante na mente de Endeavor. Que tipo de herói ele se tornará? Naquela noite, Reiji estava no terraço do seu apartamento, olhando para a cidade. O vento era fresco contra sua pele, mas seu corpo ainda irradiava calor devido ao treinamento intenso. Ele cerrou os punhos, deixando pequenas brasas do fogo infernal tremeluzirem em suas palmas. Está ficando mais forte. A notificação do sistema surgiu em sua mente. Atualização do sistema. Nova habilidade desbloqueada. Habilidade. Sobrecarga infernal. Aumento de poder temporário. Descrição. Um aumento de poder de curta duração que amplifica as habilidades do fogo infernal, mas consome a resistência rapidamente. Reiji sorriu. Bom. Porque em breve, ele ia precisar disso. Fim do capítulo 22. Capítulo 23. O assassino de heróis se agita. MHA. Sistema Mortal Kombat. A semana de treinamento com Endeavor tinha sido brutal. Reiji se esforçou mais do que nunca, refinando seu fogo infernal para torná-lo mais preciso, letal e controlado. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Porque, fora dos muros da agência de Endeavor, algo perigoso espreitava nas sombras. E seu nome era Stalin. Reiji caminhava pelas ruas movimentadas da cidade de Ozu, o cheiro de combustível queimado e da vida urbana impregnando o ar. O cronograma de patrulha do estágio finalmente havia chegado a uma fase em que ele se envolveria ativamente com situações reais de crime, e ele acolheu a mudança com entusiasmo. As batalhas simuladas eram divertidas, mas lutar contra vilões de verdade. Era isso que ele estava esperando. Endeavor caminhou alguns passos à frente, sua figura imponente cortando a multidão como uma chama na escuridão. Eles não estavam sozinhos. Todoroki também havia se juntado à patrulha, embora permanecesse em silêncio na maior parte do tempo. A tensão entre eles havia aumentado nos últimos dias. Todoroki nunca havia confrontado Reiji abertamente sobre sua escolha de estagiar com Endeavor, mas seu olhar gélido dizia tudo. Reiji, é claro, achou isso engraçado. Se você tem algo a dizer, diga logo, príncipe do gelo. Mas Todoroki nunca fez isso. Então Reiji não insistiu.
Eles estavam patrulhando havia apenas uma hora quando o primeiro incidente ocorreu. Um banco próximo explodiu quando um grupo de criminosos mascarados saiu em disparada, carregando o dinheiro roubado e derrubando civis em sua fuga. 3 deles, observou Endeavor, já dando um passo à frente. Todoroki, vá pela esquerda. Kurobane, cubra à direita. Reiji sorriu. Finalmente, alguma ação. Os vilões mal tiveram tempo de reagir antes que a temperatura no ar mudasse. O que? Fvoom. Uma enorme onda de gelo avançou, congelando o chão sob seus pés. Todoroki se aproximou, sua expressão indecifrável enquanto bloqueava sua rota de fuga. Mas antes que pudessem se virar na direção oposta, Reiji surgiu em meio a uma explosão de fogo infernal. Vai a algum lugar? Perguntou ele, estalando os nós dos dedos. Os vilões hesitaram, olhando entre os 2 estudantes da UA e Endeavor, que já se preparava para incinerar qualquer resistência. Então um deles entrou em pânico e disparou um jato de ar comprimido diretamente em Reiji. Um erro. Reiji inclinou a cabeça. Você deveria ter corrido mais rápido. Então, ele desapareceu. Antes que o vilão pudesse reagir, um punho flamejante cravou-se em seu estômago, arremessando contra o asfalto. O segundo vilão tentou fugir, mas Todoroki congelou suas pernas instantaneamente. A Endeavor nem se deu ao trabalho de se mexer. O terceiro vilão largou a arma imediatamente. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. A luta terminou em segundos. Reiji suspirou. Isso foi decepcionante. Endeavor simplesmente cruzou os braços. Não se trata de diversão. Trata-se de eficiência. Reiji deu de ombros. Isso não significa que eu não possa aproveitar. Todoroki não disse nada, simplesmente passando por cima dos criminosos congelados enquanto a polícia chegava. Mas, enquanto isolavam a área, uma explosão repentina à distância sacudiu a cidade. Os 3 se viraram. Fumaça subia dos becos mais adentro do bairro. E junto com a fumaça, ouviu-se um som de gritos. Os olhos de Endeavor se estreitaram. Algo está errado. Então, antes que alguém pudesse dizer mais alguma palavra, um herói profissional ensanguentado cambaleou para a rua, desabando diante deles. Os olhos de Todoroki se arregalaram. O que? O herói ofegou fracamente. É ele, o assassino de heróis, Stalin. No instante em que Reiji ouviu o nome, algo em seus instintos se aguçou. Um vilão que só tinha como alvo heróis, alguém cuja ideologia era tão distorcida que até outros criminosos o temiam. Isso pode ser divertido. Sem hesitar, ele se virou e correu em direção ao local da explosão. Espere, Kurobane. Todoroki chamou, mas Reiji o ignorou. Endeavor grunhiu. Solte-o. Se ele for estúpido o suficiente para entrar numa luta despreparado, vai aprender da pior maneira. Mas Todoroki não estava convencido. Ele não estava preocupado com a possibilidade de Reiji perder. Ele estava preocupado com o que Reiji faria se vencesse. Os becos da cidade de Ozu estavam escuros, mergulhados em sombras, apesar dos incêndios que ardiam nas proximidades. E no centro de tudo, era ele. Mancha. O assassino de heróis estava de pé sobre um herói profissional caído, sua espada ensanguentada refletindo os postes de luz. Sua máscara mal escondia a loucura em seus olhos. Você é uma vergonha, murmurou Stalin, sacudindo o sangue da lâmina. Você se diz um herói, mas só se importa com status. O herói ferido lutava para respirar, mal conseguindo se mover. Então, uma voz cortou o ar pelo beco. Nada mal. Mas você fala demais. A cabeça de Stalin virou-se bruscamente na direção do recém-chegado. Reiji deu um passo à frente, com as mãos nos bolsos e os olhos brilhando de divertimento. A visão do assassino de heróis em pessoa não o intimidou. Na verdade, ele pareceu interessado. Já li sobre você, disse Reiji. O assassino de heróis que só deixa os verdadeiros heróis viverem. Tenho que dizer, você está causando muita confusão. Stalin estreitou os olhos. E você é? O sorriso de Reiji se alargou. Alguém que quer ver se você faz jus à sua reputação. Então, sem aviso prévio, ele atacou.
O fogo infernal de Regi rompeu quando ele avançou, reduzindo a distância em um instante. Seu punho se incendiou, desferindo um golpe em direção ao torso de Stein. Mas, a mancha se movia como uma sombra. Clang! Sua espada encontrou as chamas de Regi, desviando o golpe por pouco. O impacto lançou faíscas enquanto os dois caças deslizavam para trás, encarando-se mutuamente. Stein limpou uma pequena marca de queimadura no braço, com os olhos semicerrados. Você luta como um vilão. Regi deu uma risadinha. Essa é a segunda vez que ouço isso. Ele flexionou os dedos. Vamos ver se você consegue acompanhar. Fvoom. Seu fogo infernal ganhou vida, iluminando o beco com chamas douradas. Stein apertou firmemente sua espada, sua postura se abaixando. Dois assassinos, frente a frente na escuridão. Essa não foi uma luta de heróis. Essa foi uma batalha entre monstros. Fim do capítulo 23. Capítulo 24. Chamas vs. Lâminas, MHA. Sistema Mortal Kombat. O beco estava sufocantemente silencioso, quebrado apenas pelas chamas bruxuleantes que dançavam ao redor dos punhos de Regi. O brilho dourado de seu fogo infernal iluminava o pavimento rachado, projetando sombras contra os prédios imponentes. Em frente a ele, Stein permanecia imóvel, sua katana manchada de sangue frouxamente empunhada. Seus olhos, penetrantes e repletos de convicção fanática, fixavam-se em Regi com um olhar predatório. A tensão era palpável no ar. Então, eles se mudaram. Regi desapareceu numa explosão de fogo infernal, reduzindo a distância entre eles num instante. Seu punho incendiou-se, mirando diretamente nas costelas de Stein. Mas, clang! A katana de Stein encontrou suas chamas no meio do golpe, desviando o ataque num lampejo de aço. Faíscas se espalharam enquanto os dois se enfrentavam num duelo feroz, lâmina contra chama, velocidade contra brutalidade. Stein se movia com precisão cirúrgica, esquivando-se e contra-atacando os ataques de Regi por uma margem mínima. Seus reflexos eram sobrenaturais, aprimorados por anos de combate real contra heróis. Mas Regi não era apenas rápido. Ele era implacável. Fvoom. Uma onda de fogo infernal explodiu para fora, forçando Stein a saltar para trás. Regi não deu trégua. Ele se teletransportou no ar, reaparecendo acima de Stein em um instante. Entendi. Seu pé balançou para baixo, envolto em chamas douradas. Bum! O impacto estilhaçou o asfalto, mas Stein já havia se esquivado, rolando para longe por pouco. Regi pousou levemente, estalando o pescoço. Nada mal. Você é rápido. Stein limpou uma leve queimadura no antebraço. Seus olhos brilhavam com algo indecifrável. Você não é como os outros. O sorriso de Regi se alargou. Obviamente. Stein exalou lentamente. Você luta com a intenção de matar. Regi não negou. Porque era verdade. Diferentemente dos outros que hesitaram, que lutaram com a mentalidade de parar o inimigo, Regi lutou para acabar com seu oponente. Stein percebeu. Foi por isso que essa luta foi diferente. Desta vez, Stein se moveu primeiro. Num movimento rápido e fulminante, sua katana cortou o ar, avançando em direção à garganta de Regi. Regi se abaixou, desviando por meros centímetros. Mas, clang! Uma segunda adaga escondida apareceu na outra mão de Stein, cortando em direção às costelas de Regi. Regi contorceu o corpo, mas a lâmina apenas roçou sua lateral. Uma fina faixa de sangue espirrou no pavimento. Pela primeira vez nessa luta, Regi havia sido ferido. Mas em vez de franzir a testa, ele riu. Os olhos de Stein se estreitaram. Por que você está rindo? Regi tocou a ferida, sentindo o sangue quente entre os dedos. Seus olhos dourados ardiam. Já faz um tempo que ninguém consegue me acertar. Então, a temperatura subiu vertiginosamente. As chamas de Regi rugiram violentamente, as brasas douradas tornando-se quase incandescentes. Ótimo! Vamos ver quanto tempo você consegue acompanhar. Regi exalou. Seu controle sobre as chamas havia melhorado. Mas agora, ele iria insistir ainda mais. Ele deu um passo à frente, então desapareceu completamente.
Os olhos de Stein se arregalaram. Onde? Antes que ele pudesse reagir, uma corrente flamejante envolvia seu pulso. Corrente flamejante. Reiji puxou com força, arrastando Stein em sua direção. O assassino de heróis deu uma cambalhota no ar, mal conseguindo se libertar antes de aterrissar na lateral de um prédio. Sua katana raspou no tijolo, diminuindo sua queda. Mas no momento em que ele pousou, Reiji já estava na frente dele. Um punho flamejante atingiu seu estômago. Bum! O corpo de Stein foi arremessado para longe, se chocando contra uma caçamba de lixo. Reiji não parou. Fvoom! O fogo infernal avançou em direção aos destroços, envolvendo a área em chamas douradas. Mas então, uma lâmina surgiu do fogo. Reiji inclinou a cabeça, desviando por pouco da adaga arremessada. Stein emergiu, com fumaça saindo de sua capa chamuscada. Mas a posição dele ainda estava estável. O sorriso de Reiji vacilou ligeiramente. Ele ainda está de pé. Stein limpou o sangue do lábio. Seus olhos brilhavam com algo mais perigoso do que antes. Convicção. Você é poderoso, admitiu ele. Mas lhe falta propósito. Reiji franziu a testa. O quê? Stein apertou ainda mais a espada. Um verdadeiro herói luta por algo maior do que si mesmo. Reiji deu uma risada seca. Você acha que eu me importo em ser um herói? O olhar de Stein se tornou mais penetrante. Não. É por isso que você é perigoso. O sorriso debochado de Reiji reapareceu. TCH. Você fala isso como se fosse algo ruim. Stein não respondeu. Ele simplesmente ergueu a lâmina novamente. E avançou com tudo. A briga se intensificou. As chamas de Reiji ardiam com mais intensidade. Os movimentos de Stein tornaram-se mais mortais. O beco estava repleto de fogo, aço e uma intenção assassina pura e simples. Cada choque de lâmina e chama enviava ondas de choque pelas ruas, a batalha devastando o distrito. E então, Todoroki chegou. Seus olhos se arregalaram diante da cena. Reiji está gostando disso. Esta não foi apenas uma luta pela sobrevivência. Essa foi uma luta entre dois monstros que se entendiam. Todoroki deu um passo à frente, ativando seu gelo. Já chega. Reiji e Stein se viraram para ele. E por um instante, nenhum dos dois se mexeu. Então, lentamente, as chamas de Reiji começaram a se apagar. Seu sorriso irônico persistiu, mas seus olhos eram indecifráveis. Enquanto isso, Stein exalou profundamente, baixando ligeiramente a lâmina. A luta havia terminado. Por agora. Todoroki pediu reforços e logo Endeavor e a polícia chegaram. Stein estava ferido, enfraquecido. Mas seu olhar permaneceu inabalável. Você é forte, disse ele, olhando para Reiji. Mas força sem convicção não significa nada. Reiji não disse nada. Ele apenas observou enquanto o assassino de heróis era contido. Endeavor lançou um olhar para os destroços ao redor, seu olhar pousando nos punhos chamuscados de Reiji. Ele não disse uma palavra. Mas Reiji sabia. Você também está pensando em mim, né? Assim que Stein foi levado embora, Reiji voltou-se para a paisagem urbana em chamas. Seus olhos dourados brilharam à luz da fogueira. Essa luta tinha sido diversão. E esse pensamento era algo sobre o qual nem ele sabia bem como se sentir. Fim do capítulo 24. Capítulo 25. As chamas que nunca se apagam, MHA. Sistema Mortal Kombat. O cheiro de asfalto queimado e sangue ainda pairava no ar. A batalha havia terminado e o assassino de heróis, Stein, fora capturado. Mas os efeitos daquela luta, eles estavam longe de terminar. Retornando à agência Reiji voltou para a agência de heróis de Endeavor, com o uniforme ainda rasgado e chamuscado da luta com Stein. Seu lado ainda doía onde a lâmina do vilão o havia atingido de raspão, mas a dor agora não passava de um incômodo surdo. Todoroki caminhava ao lado dele, sua expressão fria de sempre ainda mais indecifrável do que o normal. Nenhum dos dois falou durante a caminhada de volta. O silêncio entre eles não era constrangedor, era pesado. Finalmente, ao entrarem no prédio, a voz de Endeavor ecoou pelo corredor. Você foi imprudente.
Reiji parou, seus olhos dourados se voltando para a figura imponente do herói no 2, que estava parado no extremo oposto do salão. O olhar de Endeavor não era de raiva. Também não era de preocupação. Estava analisando. Você foi atrás do assassino de heróis sem esperar por reforços. Reiji deu um sorriso irônico. E? As chamas de Endeavor aumentaram ligeiramente. E você se deixou ferir. É isso que separa um amador de um profissional. Um herói não pode se dar ao luxo de sofrer danos desnecessários. Reiji suspirou. Eu ainda venci. Todoroki, que estava de pé ao lado, finalmente falou. Não é essa a questão. Os olhos de Reiji se voltaram para ele. A expressão de Todoroki era indecifrável, mas sua voz era firme. A maneira como você lutou, ele hesitou por um segundo antes de continuar, não se tratava apenas de detê-lo. Você estava gostando disso. As palavras ficaram suspensas no ar. Por um segundo, Reiji não disse nada. Então ele riu. Então, Todoroki cerrou os punhos. Um herói não deveria. Reiji aproximou-se, com os olhos dourados brilhando. Um herói não deveria fazer o quê? Todoroki enrijeceu. O sorriso de Reiji desapareceu ligeiramente. Deixe-me adivinhar. Um herói não deveria gostar de lutar. Um herói não deveria amar a emoção da batalha. Um herói deveria lutar apenas pelo bem dos outros e nunca sentir nada por si mesmo. Todoroki não respondeu. Reiji zombou. Que fofo. Então, seu sorriso voltou, mas desta vez, não era brincalhão. Foi agudo. Um herói que hesita morre. Um herói que luta sem motivo perde. Eu luto porque gosto. E é por isso que eu venço. O maxilar de Todoroki se contraiu. Esse tipo de mentalidade é perigoso. O olhar de Reiji não vacilou. E daí? Está com medo? Todoroki estreitou os olhos. Ainda não sei. Pela primeira vez desde que se conheceram, Reiji conseguiu ver. Todoroki não estava apenas com raiva. Ele estava cauteloso. E isso fez Reiji sorrir ainda mais. A avaliação da Endeavor. A conversa foi interrompida quando Endeavor se virou. Kurobane. Reiji olhou para ele. Sim? A Endeavor não recuou. Seu estágio acabou. Reiji piscou. Tão rápido assim? As chamas de Endeavor crepitaram. Você não tem mais nada a ganhar aqui. Seu controle sobre o fogo melhorou, mas você ainda não está pronto para ser um herói. Reiji inclinou a cabeça. É mesmo? Endeavor finalmente olhou por cima do ombro. Um guerreiro sem disciplina nada mais é do que um vilão disfarçado. As palavras eram densas, carregando um peso maior do que uma simples afirmação. Mas Reiji? Ele apenas sorriu. Se eu fosse um vilão, seria melhor do que metade dos heróis por aí. Os olhos de Endeavor se estreitaram. Mas ele não disse mais nada. Ele simplesmente foi embora. A última noite em Yozu. Naquela noite, Reiji sentou-se no terraço do seu apartamento, contemplando as luzes da cidade lá embaixo. Em sua mente, repassava a batalha contra Stalin. A maneira como suas chamas ardiam, mais intensas e afiadas. A forma como ele se sentiu vivo em meio ao combate. O jeito como Todoroki e Endeavor olharam para ele depois. Ele expirou lentamente. Isso importa. Uma parte dele se perguntava. Mas ele balançou a cabeça negativamente. Pensar demais não era do seu feitio. Ao esticar os dedos, uma notificação familiar do sistema apareceu. Atualização do sistema. Nova habilidade desbloqueada. Habilidade. Recuperação cinzenta. Descrição. Seu corpo absorve passivamente o calor ambiente, acelerando a cura natural. Reiji sorriu. Uma habilidade de cura, Acho que o sistema quer que eu dure mais tempo nas lutas. Ele fechou os olhos, deixando que o ar quente da cidade o envolvesse. Independentemente do que viesse a seguir, ele estava preparado. À saída do estágio na manhã seguinte, Reiji chegou à estação de trem da UA, pronto para retornar à escola. Todoroki estava a poucos metros de distância, esperando seu próprio trem. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Então, quando as portas do trem se abriram, Todoroki finalmente se virou para ele. Kurobane. Reiji ergueu uma sobrancelha.
Os olhos de Todoroki estavam calmos, mas sua voz era firme. Se você for longe demais, eu te impedirei. O sorriso de Reiji se alargou. Ele entrou no trem, com os olhos dourados brilhando. Gostaria de ver você tentar. As portas se fecharam. E com isso, o estágio havia terminado. Mas a verdadeira história estava apenas começando. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. De volta à UA, MHA. Sistema Mortal Kombat. A viagem de trem de volta para a UA transcorreu sem incidentes, mas Reiji podia sentir a mudança no ar. No momento em que ele desceu da plataforma, a forma como as pessoas o olhavam mudou. Antes do estágio, ele já era notório por seu domínio no festival esportivo. Mas e agora? Agora, ele era algo mais. As pessoas sussurravam seu nome enquanto ele passava. É ele, o cara que lutou contra o assassino de heróis. Ele realmente sobreviveu ao ataque de Stalin. Reiji deu um sorriso irônico. As notícias se espalham rápido. Ele não se importou. Na verdade, achou até engraçado. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Porque agora ele tinha que enfrentar a classe 1A. O retorno de Reiji à turma 1A. No instante em que ele entrou na sala de aula, todos os olhares se voltaram para ele. O ar estava carregado de tensão. Deku, sentado perto da frente, parecia inquieto, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Os olhos vermelhos de Bakugo ardiam de irritação, como se ele estivesse furioso porque Reiji havia roubado a cena novamente. Momo, Kirishima, Jirou e Kaminari pareciam curiosos, aguardando para saber o que realmente havia acontecido. Mas foi o olhar de Todoroki que permaneceu por mais tempo. Ele não tinha dito uma palavra desde que voltaram, mas Reiji podia sentir a dúvida, a hesitação, a pergunta que não foi dita. Você realmente vai ser um herói? Reiji sorriu. Isso não é da conta dele. Ele caminhou em direção ao seu assento como se nada tivesse mudado, como se não tivesse lutado contra um dos vilões mais temidos do país e saído de lá com um sorriso no rosto. Mas então, Ida se levantou. Sua calma habitual havia desaparecido. Suas mãos tremiam levemente, seus punhos cerrados, enquanto ele encarava Reiji diretamente. Sua voz era baixa, mas carregada de tensão. Reiji ergueu uma sobrancelha. É mesmo? A respiração de Ida estava pesada, como se ele estivesse tentando se controlar. Você lutou contra o Stalin, ele murmurou. Reiji inclinou a cabeça. Sim. E? Os punhos de Ida tremiam. Você gostou. A sala de aula mergulhou em um silêncio sepulcral. Todos aguardavam a resposta de Reiji. Ele deu um sorriso irônico. O que você acha? O corpo de Ida ficou tenso. Reiji inclinou-se ligeiramente para a frente, com os olhos dourados brilhando. Você queria vingança, não é? Continuou ele. Você queria matá-lo. Queria ser você a fazer isso, mas falhou. E agora, está me perguntando se eu gostei de lutar contra o cara que quase matou o seu irmão. Ida travou a mandíbula. O sorriso de Reiji se alargou. TCH. Você deveria ter lutado com mais força. A turma inteira ficou paralisada. Deku prendeu a respiração. Os olhos de Todoroki se estreitaram. Até mesmo Bakugo, que normalmente não se importava com nada, olhou para Reiji com uma expressão carrancuda. Mas antes que Ida pudesse responder, Aizawa entrou na sala. Chega, disse ele em seu tom entediado de sempre. Não me importo com os seus problemas pessoais. Vamos em frente. Reiji simplesmente deu uma risadinha e recostou-se na cadeira. Aizawa sabe mesmo como acabar com o clima. Ida sentou-se, com as mãos ainda tremendo. Mas Reiji não se importou. Porque uma coisa agora estava clara. Todos começaram a duvidar dele. E ele adorou. Observação de Aizawa. As aulas recomeçaram como de costume, mas Aizawa não era bobo. Ele tinha assistido às gravações da luta. Ele tinha visto como Reiji se movia. Como ele apreciou a batalha. E isso o preocupava. Após o término da aula, ele chamou Reiji para um canto. Você está crescendo rápido demais, disse Aizawa. E isso não é necessariamente uma coisa boa. Reiji deu um sorriso irônico.
Você parece preocupado. O olhar de Aizawa era indecifrável. Eu sou. Isso surpreendeu um pouco Reiji. Não que Aizawa estivesse preocupado, mas ele admitiu isso. Aizawa suspirou. Seu ímpeto é refinado demais para um estudante. Seus instintos de combate são aguçados demais. E você não hesita. Seus olhos se estreitaram. Você é perigoso. Reiji deu uma risadinha. Isso não é uma coisa ruim. Aizawa inclinou-se ligeiramente para a frente. É quando você para de se importar com o que significa ser um herói. O sorriso de Reiji desapareceu por apenas um segundo. Então, ele sorriu novamente. Não preciso de sermão, professor. Aizawa o estudou por um momento antes de balançar a cabeça. Veremos. Ele se afastou, mas seu aviso permaneceu. Porque Aizawa sabia algo que Reiji não sabia. A maneira como ele lutava. Do jeito que ele gostava. Esse caminho levou a apenas 2 resultados. Um herói que era temido. Ou um vilão que era imparável. E agora? Aizawa não tinha certeza em qual dos 2 Reiji estava se transformando. Uma reputação crescente. Enquanto Reiji caminhava pelos corredores da UA, ele podia sentir os olhares. Sua reputação havia mudado. Antes, ele era respeitado. Agora, ele era temido. Até mesmo entre seus próprios colegas de classe. E além disso, havia também rumores se espalhando fora da UA. Porque as notícias sobre sua batalha com Stalin haviam chegado a mais pessoas além dos heróis. Em algum lugar na escuridão, a Liga dos Vilões estava observando. E eles estavam muito, muito interessados. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. Uma nova ameaça surge, MHA. Sistema Mortal Kombat. O peso das consequências do estágio ainda pairava sobre Reiji enquanto ele caminhava pelos corredores da UA. Os sussurros sobre ele não haviam diminuído, na verdade, só haviam se intensificado. Até mesmo entre seus próprios colegas de classe, havia hesitação. Alguns evitavam olhar para ele. Outros, como Bakugo, não se importavam, mas a tensão entre ele e Todoroki era evidente. E Ida. Ele não havia dito uma palavra desde o confronto. Reiji não se importou. Deixe-os falar. Porque enquanto eles estavam ocupados questionando suas ações, ele estava concentrado no que viria a seguir. Aviso de Aizawa. Aizawa o chamou de lado depois da aula. Venha comigo, disse sua professora, conduzindo-o para fora da sala. Reiji seguiu casualmente, com as mãos nos bolsos. Eles caminharam pelos corredores silenciosos, com os sons dos estudantes se dissipando atrás deles. Então, Aizawa finalmente falou. Você fez inimigos, disse ele sem rodeios. Reiji deu um sorriso irônico. Não é a primeira vez. E não será a última. O olhar de Aizawa permaneceu indecifrável. Você parece não entender o que isso significa. Reiji ergueu uma sobrancelha. Ah? Então me esclareça. Aizawa parou de andar. A comissão de heróis está de olho em você agora. Isso pegou Reiji de surpresa por uma fração de segundo. Mas ele se recuperou rapidamente. E daí? Eles ficam de olho em todo mundo, não é? O tom de Aizawa era monótono. Não assim. Ele se virou para encará-lo de frente. O jeito como você luta. O jeito como você lidou com o assassino de heróis. O jeito como você não hesita. Eles veem potencial em você. Não como um herói, mas como uma arma. O sorriso de Reiji desapareceu ligeiramente. Ele sabia o que Aizawa estava insinuando. A comissão de heróis não apenas apoiava os heróis, ela os controlava. Eles já haviam transformado a Vix em um espião. Agora, eles podem querer transformar Reiji em outra coisa. Então, o quê? Perguntou Reiji finalmente. Você acha que eu vou dizer sim? Os olhos de Aizawa se estreitaram ligeiramente. Acho que você não se importa o suficiente para dizer não. Reiji deu uma risadinha. Você me faz parecer insensível. Você não é insensível, disse Aizawa. Mas você não se importa com as regras. E isso te torna imprevisível. Reiji inclinou a cabeça. E o que você acha que eu devo fazer, professor? Aizawa suspirou. Não estou aqui para controlá-lo.
Estou aqui para garantir que você entenda as consequências do caminho que está trilhando. Então, ele se virou. Só não se torne alguém que você não reconheça, Kurobane. E com isso, ele se foi. Reiji ficou parado ali por um momento, processando a informação. Então, lentamente, seu sorriso irônico retornou. Tarde demais para isso. O interesse da Liga dos Vilões longe da Ua, no interior de um esconderijo escuro, a Liga dos Vilões se reuniu. Shigaraki estava sentado em frente a uma tela, assistindo a imagens do festival esportivo da Ua, e da batalha de Reiji contra Stalin. Seus dedos tamborilavam na mesa, lenta e metodicamente. Ele é forte, Shigaraki murmurou. Dabi, encostado na parede, deu uma risadinha. Você está interessado nele? Os olhos vermelhos de Shigaraki brilharam com pensamentos. Ele não hesita. Ele não luta como um herói. Toga sorriu, inclinando a cabeça. Oh, eu gosto dele. Talvez ele brinque com a gente. Os dedos de Shigaraki arranharam seu pescoço. Ele está muito perto da Ua por enquanto. Mas, ele se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de interesse. Se ele algum dia perceber que não pertence àquele lugar, estaremos esperando. Dabi deu um sorriso irônico. E se ele não fizer? O sorriso de Shigaraki se alargou. Então teremos que quebrá-lo. Sessão de treinamento da classe 1. No dia seguinte, a Ua retomou o treinamento de combate. Os alunos foram divididos em duplas, com cada equipe competindo contra a outra. Reiji acabou fazendo dupla com Todoroki. Figuras. Ao entrarem no campo de treino, a tensão entre eles era quase palpável. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois precisava. Então, começar. Todoroki atacou primeiro, lançando uma enorme onda de gelo. Reiji desapareceu numa explosão de fogo infernal, teleportando-se para trás dele num instante. Mas Todoroki estava preparado. Antes que Reiji pudesse atacar, uma chama irrompeu do lado esquerdo de Todoroki, forçando-o a desviar. Ah! Finalmente você está usando suas chamas, Eren. Reiji sorriu. Está falando sério, príncipe do gelo? Todoroki não respondeu. Ele simplesmente atacou novamente. Chamas e gelo colidiram contra o fogo infernal dourado, o campo de batalha, irrompendo em uma tempestade de destruição elemental. Eles se moviam como duas forças opostas, nenhuma cedendo 1 centímetro sequer. Então, Reiji conseguiu romper a barreira. Ele se teletransportou no ar, aparecendo diretamente na frente de Todoroki. Muito perto para um ataque à distância. Ele desferiu um golpe, seu punho flamejante mirando diretamente no estômago de Todoroki. Mas, Todoroki segurou seu pulso. Os olhos de Reiji brilharam como uma leve surpresa. Então, uma enorme rajada de gelo irrompeu da outra mão de Todoroki, congelando instantaneamente o torso de Reiji. Pela primeira vez em muito tempo, Reiji ficou imóvel. E foi então que Todoroki finalmente falou. Você acha que tudo isso é uma brincadeira? Disse ele, com a voz firme. Mas ser um herói não tem a ver com força. Tem a ver com quem você escolhe ser. Reiji deu um sorriso irônico, apesar do gelo. Você soa como um Midoriya. O aperto de Todoroki se intensificou. Não me importo se você luta como um vilão. Não me importo se você gosta disso. Mas se você ultrapassar os limites, seus olhos estavam sérios. Eu vou te impedir. O sorriso de Reiji se alargou. Então ele finalmente se decidiu. Então, seu fogo infernal irrompeu. Bum! O gelo se estilhaçou instantaneamente, e Reiji deu uma cambalhota para trás, aterrissando suavemente sobre os pés. Ele girou os ombros. Nada mal, príncipe do gelo. Todoroki simplesmente o encarou. A luta havia terminado, mas a batalha entre quem eles eram, e quem eles se tornariam, continuava. Aquilo tinha acabado de começar. As consequências. Assim que os alunos saíram da sala de treinamento, Momo caminhou até Todoroki. Você está preocupada com ele, não está? Perguntou ela em voz baixa. Todoroki não respondeu imediatamente. Então, finalmente, ele expirou. Não acho que ele seja um vilão, admitiu. Mas também não acho que ele seja um herói. A expressão de Momo escureceu.
Porque, no fundo, ela sentia o mesmo. Enquanto isso, em outro lugar, longe da aula, em uma sala de reuniões secreta, a comissão de heróis se reuniu. Um arquivo foi colocado sobre a mesa. Reiji Kurobane. Um dos policiais olhou para o relatório e depois se virou para os outros. Ele tem potencial, disseram. Ele não hesita e está disposto a fazer o que a maioria dos heróis não faria. O diretor da comissão inclinou-se para a frente, com os olhos frios. Então vamos garantir que fiquemos de olho nele. Porque, quer ele gostasse ou não, Reiji estava se tornando algo muito mais perigoso do que apenas mais um herói. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. A oferta da comissão de heróis, MHA. Sistema Mortal Kombat. Reiji caminhava pelos corredores silenciosos da UA, seus olhos dourados brilhando com divertimento enquanto ouvia os sussurros ao seu redor. Mesmo agora, após retornar do incidente com Stalin, a atenção sobre ele não havia diminuído. Pelo contrário, havia aumentado. Mas já não era apenas admiração. Era medo. Seus colegas de classe agora o viam de forma diferente. Não apenas como um lutador poderoso, mas como alguém que não hesitava, alguém cujos métodos eram perigosamente próximos aos de um vilão. Reiji? Ele não se importava. Deixe-os sussurrar. Deixe-os duvidar. Porque, no final, ele ainda venceria. Uma intimação particular após a aula, quando ele estava saindo, seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ele ergueu uma sobrancelha antes de responder. Sim? Uma voz calma e profissional falou do outro lado da linha. Reiji Kurobane. Você foi solicitado para uma reunião privada. A localização foi enviada para o seu dispositivo. Reiji olhou de relance para a tela. Uma localização. Perto da aula. Seu sorriso irônico se alargou ligeiramente. Ele tinha uma boa ideia de quem o estava chamando. Isto promete ser interessante. Sem hesitar, dirigiu-se ao local do encontro. Proposta da comissão de heróis. A reunião ocorreu em um escritório com pouca luz, cujas paredes estavam repletas de documentos oficiais e processos. Sentado atrás de uma mesa de madeira polida estava um oficial de alta patente da Comissão de Segurança Pública de Aero. Um homem mais velho, vestido com um terno formal, com olhos penetrantes e calculistas. Reiji não se preocupou com formalidades. Ele se jogou na cadeira em frente a ele, relaxando preguiçosamente. Você deve ser quem estava me vigiando, disse Reiji. Não achou que eu fosse digno de uma reunião. O policial não reagiu ao seu tom casual. Você foi imprudente durante o encontro com Stalin, disse o homem, com a voz calma, porém indecifrável. Reiji deu um sorriso irônico. É mesmo? Eu ainda ganhei. Sim, o oficial assentiu. E você demonstrou algo raro. Um nível de determinação e implacabilidade que a maioria dos heróis não possui. Reiji não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele estudou o homem cuidadosamente. Havia algo frio em seu tom de voz. Algo que dizia a Reiji que aquilo não era uma palestra. Esta foi uma avaliação. O policial inclinou-se para a frente, colocando as mãos sobre a mesa. Acreditamos que seu potencial é diferente do de seus colegas. Reiji inclinou a cabeça. Diferente como? O olhar penetrante do homem fixou-se nele. Você não hesita. Você não deixa as emoções nublarem seu julgamento. E você não se contém ao enfrentar ameaças reais. Então, ele deu um leve sorriso. Uma qualidade rara entre os heróis. Reiji deu uma risadinha. Você fala isso como se fosse um elogio. O homem não negou. Em vez disso, ele entregou a Reiji uma pasta lacrada. Dentro havia um contrato. Esta é uma oferta da Comissão de Segurança Pública de Heróis, disse o policial. Um estágio especial. Um que lhe permitiria atuar fora da estrutura tradicional de herói. Reiji ergueu uma sobrancelha. Isso soa como uma forma elegante de dizer que você me quer como arma. O homem sorriu. Um herói disposto a fazer o que outros não fazem. Um herói capaz de eliminar ameaças antes que elas se agravem. Reiji recostou-se, folheando os documentos. Este não foi um estágio normal. Este foi um treinamento para operações não oficiais.
Se ele concordasse, não seria apenas um herói em treinamento. Ele seria uma força controlada, respondendo diretamente à comissão, não à UA, não aos heróis profissionais. A ferramenta pessoal da comissão. Reiji expirou lentamente, pensativo. Eles estavam certos em uma coisa. Ele não hesitou. Ele não se importava de sujar as mãos. E, sinceramente, isso seria divertido. Mas então, sua mente voltou ao aviso de Aizawa. Eles veem potencial em você. Não como um herói, mas como uma arma. O sorriso irônico de Reiji reapareceu. Ele fechou a pasta e a colocou de volta sobre a mesa. Não estou interessado. O sorriso do policial se desfez um pouco. Tem certeza? Esta é uma oportunidade rara. Reiji se levantou. Eu vou ficar mais forte nos meus próprios termos, disse ele. Não nos céus. O policial estudou atentamente, como se estivesse avaliando sua escolha. Então, ele suspirou. Uma pena. Você teria sido útil. Reiji deu uma risadinha enquanto se virava para sair. Sim. Ouço isso com frequência. Ao sair, a voz do homem o seguiu. A oferta não estará sempre em cima da mesa. Reiji assinou com a mão preguiçosamente. Não vou precisar disso. De volta à UA mais tarde naquela noite, Reiji sentou-se sozinho no terraço do dormitório, olhando para as luzes da cidade. Ele refletiu sobre a proposta. A ideia em si não era ruim. Ele não se importava com moral ou regras. Não se importava de lutar sujo. Mas ele jamais permitiria que alguém o controlasse. Se eu ficar mais forte, será por minha própria causa. Seus olhos dourados brilhavam ao luar. Então, apareceu uma notificação do sistema. Atualização do sistema. Nova habilidade desbloqueada. Habilidade. Passo fantasma. Descrição. Seus movimentos ficam mais difíceis de rastrear. Os inimigos têm dificuldade em acompanhar sua velocidade. Reiji sorriu. Perfeito. Porque se a comissão o queria como sua arma, primeiro, eles teriam que capturá-lo. Fim do capítulo 28. Capítulo 29. Começam os exames finais da UA, MHA. Sistema Mortal Kombat. O ambiente na turma 1, a era diferente. Desde que os estágios terminaram, a tensão vinha aumentando gradualmente, especialmente em torno de Reiji. Seus colegas de classe não o evitavam, mas também não eram tão amigáveis. Alguns, como Deku e Ida, ainda não sabiam bem o que pensar dele. Alguns, como Todoroki, estavam observando atentamente e abertamente. E alguns, como Bakugo, não se importavam, ele só queria lutar com ele. Reiji? Ele não estava nem aí. Se eles não conseguirem acompanhar, a culpa é deles. Mas hoje não se tratava do passado. Porque hoje, os exames finais estavam começando. Anúncio dos exames finais. Aizawa entrou na sala de aula com sua expressão cansada de sempre. Muito bem, começou ele, navegando pelo tablet. Chegou a hora dos seus exames finais. O silêncio tomou conta da sala. Todos sabiam o que isso significava. Este não foi um teste comum. Isso determinaria se eles poderiam avançar para a próxima fase do treinamento. Os exames serão compostos por duas partes, continuou Aizawa. Uma prova escrita e um exame prático de combate. Reiji suspirou. A prova escrita ia ser chata. Mas e a prova prática? Isso sim era algo que valia a pena esperar. Aizawa lançou um olhar para a turma, seus olhos demorando-se em Reiji por um breve momento antes de continuar. Na parte de combate, você será colocado em dupla com outro jogador e terá que lutar contra um herói profissional. Murmúrios se espalham pela sala de aula. Espera, o quê? Kaminari piscou. Você quer dizer, lutar contra heróis de verdade? Isso mesmo, confirmou Aizawa. Sua capacidade de trabalhar sob pressão, elaborar estratégias e funcionar em equipe será testada. Reiji sorriu. Finalmente, algo divertido. Os pares de combate. A tela do projetor acendeu, exibindo os confrontos oficiais. Deku e Bakugo vs. Almighty Momo e Todoroki vs. Aizawa Ida e Ojiro vs. Power Loader Jiro e Koda vs. Versus. Reiji ergueu uma sobrancelha.
Seu nome estava na lista, mas o de seu parceiro e oponente não. Aizawa suspirou. Kurobane, seu confronto foi organizado separadamente devido a preocupações específicas. A turma olhou para Reiji, alguns com expressões de surpresa, outros com desconforto. Preocupações específicas. Reiji sorriu. Acho que eles não queriam que eu brigasse com o resto deles. Aizawa prosseguiu. Você lutará sozinho em uma luta 1 contra 1. Seu oponente será Avix. O silêncio tomou conta da sala. Então, espera, o quê? Kaminari exclamou. Reiji tem que lutar contra Avix sozinho. O Avix não é o terceiro melhor herói profissional. Acrescentou Kirishima, parecendo chocado. Até mesmo Bakugo, que nunca se importou com justiça, pareceu levemente intrigado. Reiji, por outro lado, seu sorriso irônico se alargou ainda mais. Isso é interessante. Avix. O Pro era o mais rápido. Um herói que estava sempre 5 passos à frente de seus oponentes. Reiji já podia sentir o sangue a correr-lhe nas veias. Um confronto mano a mano com um herói de elite? Isso ia ser divertido. Começam os primeiros exames de combate no dia seguinte. Começaram oficialmente os exames práticos. Reiji observava seus colegas de classe se revezarem, cada um enfrentando seus heróis profissionais designados. A luta de Deku e Bakugo contra All Might foi particularmente explosiva. A batalha de Momo e Todoroki contra Aizawa foi um teste brutal de trabalho em equipe. Uma a uma, as batalhas se desenrolaram, com cada aluno demonstrando que havia aprendido. Então, chegou a vez de Reiji. Reiji contra Avix, o teste 1 contra 1. O campo de treinamento era enorme, projetado para imitar um pequeno bairro urbano. Reiji ficou de pé no centro, esticando os braços casualmente. O vento mudou ligeiramente de direção, e então o Avix pousou na frente dele. O herói profissional número 3 sorriu preguiçosamente, com suas asas vermelhas tremulando levemente atrás dele. Então, você é o interessante, disse Avix, inclinando a cabeça. Tenho que dizer, garoto, você está construindo uma reputação e tanto. Reiji não perdeu tempo. Me vigiando, homem-pássaro. Avix deu uma risadinha. Algo assim. Então, ele abriu ligeiramente as asas. Muito bem, é o seguinte, continuou Avix. Você não precisa me derrotar para passar o bastão. Você só precisa provar que consegue se virar contra um adversário veloz. Reiji deu de ombros. E se eu quiser ganhar? Os olhos dourados de Avix brilharam com divertimento. Então você vai ter uma baita briga pela frente. Então, ele desapareceu. A batalha começa. Os olhos dourados de Reiji se aguçaram. Os gaviões se moviam rápido demais para serem vistos normalmente. Antes mesmo que Reiji pudesse reagir, penas dispararam em sua direção em alta velocidade, visando seus braços e pernas para imobilizá-lo instantaneamente. Mas, voom! O fogo infernal de Reiji rompeu, incinerando as penas que se aproximavam antes que pudessem tocá-lo. Então, no instante seguinte, ele se teletransportou. Os olhos de Avix brilharam de surpresa quando Reiji reapareceu acima dele, com o punho em chamas. Ele é rápido. Mas, Avix foi mais rápido. Antes que o ataque de Reiji pudesse acertá-lo, uma rajada de penas impulsionou Avix para trás, desviando do ataque com uma facilidade absurda. Reiji pousou suavemente, estalando o pescoço. Nada mal, homem-pássaro. Avix não respondeu. Suas asas douradas tremeluziram, e sua expressão permaneceu indecifrável. Vamos ver se você consegue acompanhar. Ultrapassando os limites, a batalha continuou, ambos se movendo a velocidades estonteantes. Os gaviões atacavam, suas penas se moviam como balas. Reiji contra-atacaria, seu fogo infernal incinerando todos os projéteis. Em termos de tempo de reação pura, eles apresentaram resultados equivalentes. Mas então, os Avix mudaram de tática. Em vez de atacar com suas penas, ele as usava para manipular seus movimentos, aumentando ainda mais sua velocidade. Antes que Reiji pudesse reagir, Avix já estava atrás dele. Em seguida, um golpe rápido na nuca. A visão de Reiji ficou turva. Ele é rápido.
Antes que ele pudesse responder, bum! Ele foi atirado ao chão. O movimento final deitado em meio aos escombros, Regis cerrou os dentes. Gaviões pairavam no ar, com os braços cruzados. Você tem poder, garoto, disse ele. Mas se você não conseguir me acertar, não vai vencer. Regis expirou lentamente. Então, ele deu um sorriso irônico. Vamos ver se você consegue acompanhar agora. Então, seu fogo infernal mudou. Suas chamas douradas começaram a se distorcer, movendo-se de maneira diferente de antes. Os olhos de Avix se estreitaram. O que ele está fazendo? Então, Regis desapareceu. Mas desta vez, Avix não conseguiu rastreá-lo. Passo fantasma. Uma nova habilidade, recém-saída de seu sistema. E no instante seguinte, ele reapareceu bem na frente dos Avix. Seu punho, revestido por um fogo infernal incandescente, atingiu o peito de Avix. Bum! O herói número 3 foi arremessado para longe. E pela primeira vez, Avix pareceu surpreso. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Uma batalha de velocidade e fogo, MHA. Sistema Mortal Kombat. A onda de choque do soco de Regis lançou Avix para trás, suas asas se abrindo no último segundo para diminuir seu ímpeto. Ele girou no ar, aterrissando levemente na beira de um prédio, uma das mãos agarrando o peito onde o soco revestido de fogo infernal o atingira. Pela primeira vez na luta, Avix pareceu genuinamente surpreso. Regis, de pé no centro do campo de batalha urbano, estalou os nós dos dedos. Suas chamas douradas tremeluziam ao seu redor, mas agora se moviam de maneira diferente. Mais nítido. Mais suave. Mais controlado. O Phantom Step está funcionando perfeitamente. Avix expirou lentamente, afastando a leve dor no peito. Ok, tenho que admitir, essa doeu mesmo. Regis deu um sorriso irônico. Achei que deveria te acordar um pouco. Avix inclinou a cabeça, seus olhos dourados o observando atentamente. Então, não foi apenas teletransporte, foi. Você alterou seu padrão de movimento para que eu não conseguisse lê-lo. Regis girou os ombros. Algo assim. Você é rápido, mas agora. Ele desapareceu novamente, o passo fantasma foi ativado instantaneamente. Então, voom. Ele reapareceu atrás de Avix em uma explosão de chamas douradas. Você não é o único rápido. Seu punho avançou, mirando diretamente nas costelas de Avix. Mas desta vez, Avix estava preparado. Velocidade versus instinto. Antes que o soco de Regis pudesse atingir o alvo, Avix se moveu. Em vez de se esquivar, ele contra-atacou diretamente, uma rajada de penas formando um escudo defensivo em frente ao seu corpo. O punho flamejante de Regis colidiu contra a barreira de penas, o calor intenso atingindo a individualidade de Avix. Bum! A explosão de força fez com que ambos os caças deslizassem para trás. Regis pousou suavemente, com um sorriso presunçoso ainda maior. Pensei que te pegaria nessa. Avix soltou um suspiro, sacudindo os braços. Essa foi por pouco. Acho que devo levar isso a sério, né? Então, toda a sua postura mudou. Seu semblante normalmente descontraído desapareceu. Agora, seus olhos estavam penetrantes. Focados. Mortais. E no momento em que ele abriu as asas, Regis soube. Ele já terminou de brincar. O céu pertence aos falcões. Os gaviões desapareceram de vista. Não é o passo fantasma, é pura velocidade. Os olhos de Regis percorreram o ambiente inquietos, seus instintos de batalha se aguçando enquanto ele tentava rastreá-lo. Então ele sentiu uma rajada de vento, lá em cima. Ele está no ar. Regis se virou bruscamente para cima, bem a tempo de ver Avix descendo em velocidade estonteante, dezenas de penas afiadas como navalhas o cercando como uma tempestade. Tente desviar disso! Gritou Avix. Svoosh! A tempestade de penas vermelhas desceu como mísseis teleguiados, cada uma afiada o suficiente para perfurar aço sólido. Regis não hesitou. Voom! Uma enorme barreira de fogo infernal irrompeu ao seu redor, o calor intenso incinerando as penas que se aproximavam antes que pudessem atingi-lo. Mas Avix não havia terminado.
Ele aproveitou a distração do seu ataque para diminuir a distância, aparecendo bem na frente de Regi com um chute giratório em alta velocidade. Entendi. Os olhos de Regi se arregalaram quando o chute atingiu sua lateral. Bum! A força da colisão o arremessou contra um prédio. Ultrapassando limites, o impacto deixou uma cratera na parede, com poeira e detritos se depositando enquanto Regi se impulsionava para cima. Sua respiração estava pesada. Gaviões pousaram por perto, com os braços cruzados. Você se saiu melhor do que eu esperava. Mas ainda se expõe demais. Regi sorriu, limpando o sangue do lábio. TCH. Essa eu te dou. Mas então, seus olhos dourados brilharam ainda mais. Você não terá outra oportunidade. Fvoom. As chamas de Regi irromperam mais altas do que antes, e sua chama infernal mudou de intensidade. A expressão de Avix mudou ligeiramente. Ele está ficando mais forte. No meio da luta. Então, a notificação do sistema passou rapidamente pela mente de Regi. Atualização do sistema. Nova habilidade desbloqueada. Habilidade. Explosão infernal. Descrição. Sobrecarrega momentaneamente o fogo infernal, concedendo um aumento massivo de velocidade e poder por alguns segundos. Regi sorriu. Perfeito. Suas chamas se comprimiram ao redor de seu corpo, tornando-se mais densas e concentradas. Então ele se moveu. E desta vez, nem mesmo os Avx conseguiram reagir rápido o suficiente. Bum! Regi se chocou contra ele em alta velocidade, seu punho revestido de fogo infernal atingindo o estômago de Avx. Rachadura. O impacto violento sacudiu o campo de treinamento, lançando os Avx para trás em uma velocidade estonteante. Pela primeira vez, os Avx perderam o controle. E o Proero caiu no chão lá embaixo. Os momentos finais. Regi exalou lentamente, suas chamas tremulando enquanto ele pousava no chão. Os gaviões, deitados em uma pequena cratera, gemeram antes de se sentarem. Ele soltou uma risadinha. Bem, droga. Regi girou os ombros. Já chega, homem-pássaro. Avix observou por um instante. Então, ele deu um sorriso irônico. Você passou. Regi ergueu uma sobrancelha. Avix esticou os braços e se levantou. Era esse o objetivo, lembra? Você não precisava ganhar, só precisava provar que conseguia acompanhar o ritmo. Regi estalou a língua. TCH. Então, vamos parar por aqui. Avix deu uma risadinha. Por mais divertido que isso seja, acho que se continuarmos assim, vamos acabar destruindo o campo de treinamento. Regi suspirou. Justo. Então, a expressão de Avix tornou-se séria novamente. Você é forte, garoto. Sem dúvida. Então, ele estreitou os olhos. Mas e a sua mentalidade? Isso já é outra história. Regi permaneceu em silêncio. Avix suspirou, coçando a nuca. Olha, eu entendo. Você não hesita, você gosta da luta. Mas esse tipo de pensamento... Seus olhos escureceram ligeiramente. É assim que os heróis se perdem. Regi deu um sorriso irônico, sem responder. Avix observou por mais um instante, então, seu sorriso casual retornou. Bem, tanto faz. Esse é o problema do Aizawa, não eu. Então, ele se virou. Até mais, Kurobane. E assim, de repente, ele se foi. Regi ficou parado ali por um instante. A luta havia terminado. Mas ele conseguia sentir. As palavras de Avix, elas ficariam marcadas para sempre. Os heróis se perdem, né? Ele deu uma risadinha para si mesmo, enquanto se afastava do campo de batalha. Tarde demais para isso. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. Os resultados e o acampamento de treinamento de verão, MHA. Sistema Mortal Kombat. Os ecos da batalha mal haviam se dissipado quando Regi saiu do campo de treinamento, com o uniforme ainda chamuscado pela intensa luta contra Avix. Seu corpo doía, mas era uma dor boa, aquela que lhe dizia que estava ficando mais forte. Nada mal, Birdman. Enquanto retornava ao salão principal, ele já podia ouvir os murmúrios de seus colegas de classe. Todos eles tinham visto a briga. E eles estavam esperando.
As consequências da luta de Regi. No instante em que Regi entrou na sala de observação, todos os olhares se voltaram para ele. Mina inclinou-se para caminhar, sussurrando: caramba, ele realmente lutou contra Avix de frente. Sim, e ele realmente o acertou. Acrescentou Kaminari, ainda incrédulo. Zero soltou um assobio baixo. Cara, isso não é normal. Até Todoroki o observava atentamente, de braços cruzados. Mas foi Bakugo quem deu o primeiro passo. TCH. Já era hora, fracote. Reiji ergueu uma sobrancelha. Fracote? Não te vi entre os 3 primeiros do festival esportivo, Blast. Bakugo cerrou os dentes, mas não atacou. Aizawa estava observando. Ainda assim, a tensão entre eles nunca tinha sido tão grande. Deku, parado ao lado, cerrou os punhos levemente. Reiji, ele está ficando mais forte muito rápido. E seu estilo de luta, ele lançou um olhar para Todoroki, que observava a cena em silêncio. Isso está começando a nos preocupar. Resultados dos exames anunciados. Aizawa, sempre direto ao ponto, entrou na sala. Muito bem, escutem, disse ele. Os resultados dos exames finais já saíram. A tela atrás dele se iluminou com nomes. Alunos que foram aprovados no exame prático: Midoriya e Bakugo, Todoroki Momoida e Ojiro Jiro e Koda Reiji Kurobane, luta solo com Avix. Alunos reprovados: Kaminari e Minazeru e Mineta Oyama e Ashido. Alguns alunos aplaudiram, outros gemeram de frustração. Reiji, é claro, estava completamente relaxado. Uma luta solo contra Avix, e eu passei. Não poderia ter sido diferente. Mas então Aizawa falou novamente. Para aqueles que não foram aprovados, haverá uma oportunidade adicional durante o acampamento de treinamento de verão. Isso chamou a atenção de todos. Todoroki olhou para Aizawa. Espera, nós ainda vamos para o acampamento de treinamento. Aizawa suspirou. A equipe debateu se os alunos reprovados deveriam repetir o ano. Mas, no fim, decidimos que até eles precisam de treinamento adicional. Então, seu olhar se voltou para Reiji. Alguns alunos, no entanto, já estão progredindo a um ritmo anormal. Reiji deu um sorriso irônico. Isso é um elogio, professor? Os olhos de Aizawa se estreitaram. Não necessariamente. O sorriso de Reiji se alargou. Ele ainda está tentando me decifrar. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um novo anúncio surgiu na tela. Próximo evento. Acampamento de treinamento de verão. Localização. Classificado. Data de partida. 3 dias. A sala fervilhava de animação. O verdadeiro treinamento estava prestes a começar. Na noite anterior à partida, o último aviso de Aizawa. Mais tarde naquela noite, enquanto todos arrumavam as malas para a viagem, Reiji foi chamado ao escritório de Aizawa. Ele entrou casualmente, com as mãos nos bolsos. E aí, professor? Vai me dizer de novo que sou forte demais? A expressão de Aizawa não mudou. Você construiu uma reputação para si mesmo, disse ele. Reiji deu de ombros. E, isso costuma acontecer quando você ganha. Aizawa suspirou. Não é isso que eu quero dizer. Então, ele deu um passo à frente. Reiji, a Liga dos Vilões agora sabe sobre você. Os olhos dourados de Reiji brilharam. Aizawa prosseguiu. Sua luta com Stalin. Sua performance no festival esportivo. E agora, uma luta mano a mano com Avix. Você está chamando a atenção, não apenas de heróis, mas também de pessoas perigosas. Reiji inclinou a cabeça. E? Os olhos de Aizawa se estreitaram. Eles vão te testar. O ar no quarto ficou mais pesado. Se eles acharem que você é alguém que pode ser convertido, eles virão atrás de você, alertou Aizawa. Reiji deu uma risadinha. E se eles fizerem? A expressão de Aizawa escureceu. Então você terá que provar qual é a sua verdadeira posição. Reiji sorriu. Pensei que você estivesse preocupado que eu falhasse no caminho do herói. Aizawa o estudou atentamente. Não fale. Vá embora. O sorriso de Reiji se contraiu levemente, mas ele não disse nada. Então, Aizawa suspirou e se virou. Descanse um pouco. O acampamento de treinamento começa amanhã.
Reiji saiu do escritório com a mente repleta de novos pensamentos. A Liga dos Vilões, Eren. Ele estalou os nós dos dedos, chamas douradas tremeluzindo no ar noturno. Deixe-os vir. Dia da partida, a caminho do campo de treinamento na manhã seguinte, a turma 1A se reuniu em frente à rua, pronta para embarcar nos ônibus. Todos estavam animados, nervosos ou algo entre os dois. Reiji, encostado no ônibus, estava tão calmo como sempre. Momo olhou para ele de relance antes de se virar para Todoroki. Ele não parece nem um pouco preocupado. Todoroki suspirou. Ele nunca faz isso. Deku, que estava por perto, hesitou por um momento antes de se aproximar de Reiji. Reiji o notou e ergueu uma sobrancelha. Algo te incomoda, Midoriya? Deku engoliu em seco antes de falar. O seu jeito de lutar é diferente. Reiji deu um sorriso irônico. Eu ficaria preocupado se não fosse. Deku franziu ligeiramente a testa. Mas, você já parou para pensar no que significa ser um herói? Reiji deu uma risadinha. Você é mesmo o maior fã do All Might, Eren? Deku não respondeu. Ele estava esperando por uma resposta. Reiji olhou para ele por um instante. Então, seu sorriso irônico desapareceu ligeiramente. Não penso nisso, disse ele simplesmente. Deku piscou. O quê? Reiji deu um passo à frente, ficando cara a cara com ele. Eu simplesmente venço. Então, ele entrou no ônibus, deixando Deku parado ali. Todoroki, que estava ouvindo, soltou um suspiro silencioso. Era exatamente disso que eu tinha medo. Dentro do ônibus, a Liga está de olho enquanto os ônibus da UA partiam em direção ao acampamento de treinamento de verão, distante em um local não divulgado, a Liga dos Vilões observava. Shigaraki inclinou a cabeça, observando uma tela que mostrava as lutas de Reiji. Ele é perigoso, murmurou. Dabi, que estava por perto, deu um sorriso irônico. E o mais importante? Ele se inclinou para a frente. Ele não é como os outros. Toga deu uma risadinha. Quero ver se ele sangra de forma diferente. Shigaraki coçou o pescoço, seus dedos tremendo. Veremos, disse ele sombriamente. Se ele é realmente um herói, ou apenas um monstro prestes a se tornar realidade. Fim do capítulo 31.